Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Tratado aos Hebreus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 1. Nós vamos continuar do ponto onde nós paramos no domingo anterior. Vamos ler esses versos iniciais para nós criarmos um contexto e depois nós vamos para os próximos versos, dando continuidade ao nosso estudo. Nós já tivemos toda uma introdução histórica a esse documento no domingo passado, os irmãos já são cientes disso. Então nós vamos aqui pensar um pouco a respeito da superioridade do Senhor Jesus no que diz respeito aos profetas e na porção final do nosso texto de hoje pela manhã, a superioridade do Senhor Jesus no que diz respeito aos anjos, que são seres criados para servir a Deus e servir ao povo de Deus. Muito bem, irmãos, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz a palavra do Senhor. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, ó Pai Abenesse, de podermos subir à Tua casa e com toda a liberdade estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, tratar conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, conforme a Tua soberana vontade, para que dessa maneira nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Que o Senhor possa ser misericordioso para com todos, ó Pai, e falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nessa porção inicial do primeiro capítulo desse tratado, nós temos a revelação do Filho de Deus. O autor do documento, o qual nós não sabemos quem é, ele nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, nós estamos aqui aprendendo que na plenitude dos tempos, e por plenitude dos tempos entenda o momento propício criado por Deus para o nascimento do Senhor Jesus. Antes do nascimento do Senhor Jesus, ao longo daqueles séculos que antecederam o advento, o mundo foi preparado por Deus para o nascimento do seu Filho. Portanto, após todo esse período de preparação que envolveu muitos séculos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Até então, o Senhor Deus, em graça e misericórdia, havia se revelado ao seu povo. Ele começa essa revelação de uma maneira mais peculiar a partir de Abraão, e tendo Abraão como esse referencial patriarcal, nós temos todo um desenvolvimento, toda uma progressão bíblica. Por óbvio que esse plano de redenção ele foi criado antes da fundação do mundo. E desde a criação desse teatro maravilhoso, nós já temos elementos desse plano redentivo. Mas a partir de Abraão há uma revelação um tanto específica, porque ali Deus de fato escolhe um povo para a partir dele manifestar-se. Levando esse contexto em consideração, nós percebemos que de fato Deus estava falando com o seu povo, muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais que o autor está fazendo menção aqui, de fato são esses pais patriarcais, Abraão, Isaac, Jacó, e depois os 12 patriarcas que são filhos de Jacó. Então entenda que o doutrinador está querendo nos ensinar é que desde a fundação do mundo, desde esse primeiro momento, Deus se revela ao seu povo. Deus fez isso através da lei, Deus fez isso através dos recursos linguísticos que nós temos no Antigo Testamento. Nós temos poesia, nós temos sabedoria, nós temos provérbio e temos também profecia. Contudo, o autor do Tratado aos Hebreus, ele engloba cada um desses gêneros literários
e dessas diversas formas com as quais Deus esteve se manifestando ao povo através de um único elemento. Ele diz que Deus esteve se revelando através dos profetas. Mas nós sabemos que aqui ele engloba todo um gênero literário, ele engloba toda uma maneira variegada que Deus esteve se utilizando para falar ao seu povo. Isso nos leva também a uma outra reflexão, qual seja, o autor do Tratado aos Hebreus equipara as escrituras hebraicas às escrituras gregas, as escrituras do Novo Testamento. E naturalmente, para ele, assim como para todos nós, tanto as escrituras do Antigo Testamento como as escrituras do Novo Testamento são a palavra de Deus. É o que ele nos ensina. Ele nos diz que Deus outrora falou no Antigo Testamento aos pais através dos profetas, portanto o que nós temos no Antigo Testamento é a palavra de Deus, e a palavra do Antigo Testamento não é diminuída pelo fato de nós termos um Novo Testamento, pelo contrário, até porque nós só temos condições de compreender o Novo Testamento se nós o lermos com base nas ferramentas exegéticas que nós encontramos no Antigo Testamento. Portanto, o que nós temos é uma grande progressão bíblica, que começa no Antigo Testamento e deságua no Novo Testamento. Deus outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2: nesses últimos dias, e esses últimos dias são uma menção ao fato de que, com a vinda do Senhor Jesus, nós temos inaugurado os dias finais. Nós caminhamos para essa consumação. A vinda do Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, inaugura os últimos dias dos seres humanos sobre a face da terra. No sentido de que tudo que nós temos até o advento é uma preparação para a cruz. Tudo que nós temos após o advento são meros desdobramentos daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O que isso significa? Que não há nada novo, não há nada que o surpreenda, não há nada que o antecipe, absolutamente. Na cruz do Calvário, Jesus consumou a história da humanidade. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo meros desdobramentos. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei em uma escola dominical passada? De uma pessoa jogando uma pedra na face de um lago? Pois bem, quando você pega uma pedra e joga na face de um lago, fere as águas com a pedra, você deve levar em consideração que esse é um acontecimento único. Você atira a pedra e a pedra cai no lago e ela fere a inércia da água. É um ato único, mas que gera N desdobramentos, porque uma vez que aquela pedra cai de uma maneira única, suficiente e eficaz, ela caiu de uma vez por todas. Mas os efeitos da queda se prolongam no tempo, porque a queda da pedra produz várias ondas, todas elas ligadas a esse único acontecimento que já se exauriu, que já cumpriu a sua missão. Esse é um exemplo que o Hermann Ridderbos dá para aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou para nós, através de um sacrifício único, perfeito e eficaz, redenção eterna. As gerações subsequentes estão vivendo um mero desdobramento daquilo que já foi consumado na cruz. Quando o último ser humano comprado por Cristo na cruz do Calvário se rendeu ao seu senhorio, essas ondas que foram criadas lá no Calvário chegarão ao fim e então Jesus retornará. Pois bem, nesses últimos dias, isso que eu acabei de explicar, nos falou pelo Filho. Então ele explica quem é o Filho. Ele diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No Catecismo Maior de Westminster, nós temos uma pergunta que é muito interessante. Ele diz o seguinte: como Cristo exerce as funções de profeta? É justamente o que Cristo está exercendo aqui. Jesus não tem falado conosco? Ora, a princípio Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, nessa época em que nós estamos vivendo, na época da igreja, Ele nos tem falado através do Filho. Portanto, significa dizer que o Filho também é profeta. E agora nós precisamos responder a uma pergunta que na verdade já foi respondida no domingo passado. Muito bem respondida, por sinal. Quem é superior? O Senhor Jesus ou os profetas?
uma vez que todos são profetas? É isso que o catecismo procura responder à luz das Escrituras. Como exerce Cristo a função de profeta? E esses doutrinadores do século XVII respondem assim: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo, em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus. Aqui nós temos uma primeira diferença entre os profetas do Antigo Testamento e o Senhor Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam apenas aquilo que recebiam. Eles possuíam uma missão específica para fins específicos, diferente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece não apenas uma missão específica, o Senhor Jesus conhece toda a vontade de Deus. Ele possui a mente de Deus em toda a sua plenitude. Ele estava com o Pai no princípio e permanecerá com Ele por toda a eternidade. Não há nada demasiado difícil para Jesus, não há nada que Ele não compreenda, não há nada que Ele não perscrute. Ele conhece tudo e todas as coisas. Ele é superior aos profetas, superior a eles, porque Ele conhece a mente de Deus em todas as coisas e nos revela a mente de Deus para a nossa edificação e salvação. Qual a segunda diferença que nos mostra a superioridade do Senhor Jesus? A segunda diferença tem a ver com o fato de que os profetas falavam em nome de Deus, enquanto que Jesus é Deus. Uma coisa é falar em nome daquele que me envia, outra coisa completamente diferente é falar em primeira pessoa. Em verdade vos digo. No grego, irmãos, é como se Jesus estivesse repetindo a expressão amém. Sabe? Assim seja, assim seja, assim seja. Os judeus, eles não possuíam superlativos. Quando eles queriam expressar uma ênfase, eles repetiam a mesma palavra. É como se Jesus fosse falar uma grande verdade, uma super verdade. Como eles não possuem esses superlativos, então ele repetia várias vezes: em verdade vos digo. É como se Jesus dissesse: eu sou a verdade, falando a respeito da própria verdade. Eu não posso mentir, porque sou Deus. Então ele é superior aos profetas, porque ele é Senhor. Na confissão de fé belga, nós temos assim: cremos que Jesus Cristo é, segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito de Deus, gerado desde a eternidade, não feito nem criado. Aqui nós temos uma ideia nicena, não é? Porque assim ele seria uma criatura, dizem os doutrinadores da Bélgica. Mas Jesus é da mesma substância e coeterno com o Pai. Jesus é Deus, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, em tudo igual a Ele. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu a nossa natureza, mas desde a eternidade. Então, os nossos doutrinadores belgas estão ratificando a divindade do Senhor Jesus, a sua superioridade aos profetas. Eles estão apontando para o fato de que Jesus não fala meramente em nome de Deus, mas Jesus é Deus. Ele é Deus. Por isso Deus nos fala a respeito do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Pensando essa herança do Senhor Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Pensando essa herança, o que nós poderíamos elaborar? Pois bem, na confissão de fé de Westminster, nós temos assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o que na teologia nós chamamos de trindade econômica. O que isso significa?
significa que no campo da Trindade nós temos duas grandes áreas de estudo. Nós dividimos a Trindade em Trindade imanente. Na Trindade imanente, Pai, Filho e Espírito Santo, eles possuem a mesma função. Deus de Deus, luz de luz. Cada um deles glorificam ao próximo naquilo que o C.S. Lewis chamou de a dança da Trindade. O Pai olha para o Filho e diz, glorifique a Ele. O Filho olha para o Pai e diz, glorifique a Ele. O Espírito olha para o Pai e para o Filho e diz, glorifique a eles. Eles estão um glorificando ao outro por toda a eternidade. Então aqui nós não temos funções, aqui nós temos Deus, na mais pura essência. Mas no que diz respeito à Trindade econômica, aqui nós temos funções. Isso não diminui qualquer das pessoas da Trindade, isso não torna nenhum superior ou inferior ao outro, mas no que diz respeito ao plano da redenção, cada uma das pessoas da Trindade, sendo Deus, assumiu uma função. O Pai é aquele que cria o plano, o Filho é aquele que o executa, o Espírito é aquele que o mantém. Então, nesse sentido, nós temos aquilo que na teologia chamamos de Trindade econômica. Na Confissão de Fé de Westminster, nessa definição que eu acabei de trazer para vocês, nós temos a personificação da função do Filho dentro da Trindade econômica. Aprove a Deus, o Pai, em seu eterno propósito, aqui nós temos Ele criando o plano redentivo, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador desse plano de redenção, o mediador entre Deus e o homem. E aqui nós temos os ofícios de Cristo para executar essa missão. Ele é profeta, ele é sacerdote e rei. Na teologia nós chamamos de munus triplex. São as três ordens do Senhor Jesus, os seus três ofícios, os seus três trabalhos. Portanto, Jesus, profeta, sacerdote e rei, é o cabeça e o salvador da igreja, herdeiro de todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele não apenas cria, ele também mantém. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E em último lugar, no verso 2 está escrito, pelo qual também fez o universo. Por universo aqui, irmãos, entendam todas as esferas, quer sejam temporais ou espaciais. Jesus não apenas criou o mundo físico, mas Jesus também criou os tempos, as épocas e as estações. Jesus não apenas cria a matéria que nos oferece vida. Jesus, ele cria o plano cósmico no qual nós estamos inseridos. Toda a ideia de espaço, de dimensão, de profundidade que nós temos é produto da criação de Deus. Isso é extraordinário, não é, irmãos? Isso é magnífico. Nele foram criadas todas as coisas, diz Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, no verso 16. Nele foram criadas todas as coisas. Perceba, olha a ideia espacial, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Você compreende que Paulo está querendo englobar todas as coisas? Tudo que existe, existe por causa dele, cada detalhe. Essa é a canção do Eterno. Vocês já leram as Crônicas de Nárnia? Já leram o primeiro conto? Como Deus, segundo a ótica do Lewis, criou todas as coisas? Ele fez isso cantando. Então, na mente do Lewis, tudo isso aqui é poesia, irmãos. Toda essa benesse. Então, o que outrora existia apenas na mente de Deus, por essa canção, foi criado. A flor que lhe deixa extasiado, ela existia em um determinado momento na mente de Deus. E depois ele a produziu. Você conseguiria imaginar essa beleza? É impossível para nós, não é? O mal outrora não existia senão na mente de Deus. Então ele o criou.
E até a maneira como as ondas quebram. As ondas poderiam quebrar de qualquer maneira, mas elas quebram da maneira com que quebram, porque elas existiam daquela maneira na mente de Deus. E depois Ele as criou. E nós olhamos para a imensidão do mar e nós falamos assim como o apóstolo Paulo: Senhor, quem foi o teu conselheiro? Quem foi que primeiro te deu? O que foi que te influenciou? Para o C.S. Lewis e para nós e para a palavra? Nada. Ele simplesmente extravasou a sua beleza e tudo veio existir. É sensacional, não é, irmãos? É magnífico. É magnífico. Cremos que o Pai criou por sua palavra, ou seja, por meio do seu Filho, que é o Verbo. Dizem os teólogos da Bélgica: o céu e a terra e todas as criaturas ex nihilo, do nada, no momento em que lhe aprouve, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma, a aparência. Nós, seres humanos, do ponto de vista da nossa raça, somos todos iguais. Somos uma única raça, somos os seres humanos, mas todos nós temos a nossa própria aparência. Somos todos iguais. A nossa essência é exatamente a mesma, mas todos nós temos, de alguma forma, as nossas peculiaridades, assim como em todo esse reino do nosso rei, tudo possui as suas próprias peculiaridades. Na Confissão de Fé belga, os teólogos dizem que aprouve a ele dar a cada um desses seres a sua forma, a sua aparência e a sua função própria, para servirem ao seu Criador. Para servirem ao seu Criador. Tudo que existe, irmãos, existe para a glória de Deus. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que nessa época em que nós estamos vivendo, em um país livre como o Brasil, com algumas aspas, é verdade, não é? Nós podemos falar isso com toda a liberdade, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Para nós, irmãos, isso é belo, é poesia, é uma verdade inafastável. Na época em que esse tratado foi escrito, isso era uma sentença de morte. Porque aqui ele estava, sem qualquer sombra de dúvida, comparando o Senhor Jesus a Deus. E para o contexto sociocultural da época, em que as pessoas não acreditavam dessa forma, comparar qualquer pessoa a Deus era, na verdade, uma grande sentença de morte. O Estevão falou bem menos que isso. O Estevão disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus de pé à destra do Pai. É verdade que ele está comparando Jesus a Deus, mas com outras palavras. O autor aos Hebreus, ele faz a mesma comparação, só que com letras mais expressivas. Ele diz: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você tem ideia do que é afirmar isso no primeiro século? Quando as pessoas estavam morrendo aos borbotões. Por que ele fala dessa maneira? Porque a função desse grande sermão, desse grande tratado, é fortalecer as pessoas que estavam capengando na fé. Mesmo com toda essa exuberância, mesmo com toda essa beleza, mesmo sabendo que Jesus era Deus, as pessoas estavam profundamente fragilizadas, elas estavam enfraquecidas. E esse documento ele foi escrito da maneira que foi, para justamente trazer essa fortaleza, para nos lembrar que nós somos frágeis e que nós somos fracos e que nós somos pó, é verdade. Mas há um Deus todo-poderoso que nos fortalece, que nos sustenta e que nos anima. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O autor desse tratado está dizendo categoricamente que Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Richard Phillips diz que
essa ideia de resplendor, como que se os raios da glória de Deus viessem até nós por meio de Cristo, é uma ideia maravilhosa. E ele explica a maneira com que ele entende esse verso, usando a analogia do sol. Ele diz: nós, simples seres humanos, como somos, estamos a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros do sol. Nós não temos, por nossas limitações, como vê-lo, como contemplá-lo, mas aprove a Deus fazer com que a sua glória chegasse até nós. Ah, irmãos, por que eu não escrevo essas coisas? Quando você lê essas coisas, você não pensa dessa forma não. Por que é que eu só faço citar? Eu queria escrever isso. Já imaginou? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Por conta das nossas inúmeras fragilidades e limitações, e por conta até do nosso pecado, nós estamos a uma distância, irmãos, que não se pode aferir de Deus. Mas aprove a Ele fazer com que a sua glória chegasse até nós. Os raios da glória de Deus que nos iluminam, assim como o sol está fazendo agora. Através de quem Ele faz isso? Ele faz isso através da expressão exata do seu ser, que se manifesta em quem? Em Jesus. Há um texto escrito pelo apóstolo Paulo que resume muito bem isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: porque Deus que disse, olha como isso é lindo, irmãos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O John Piper escreveu um livro, acho que de umas 200 e poucas páginas, só com esse verso. O nome do livro é Deus é o Evangelho. O que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que assim como no princípio havia uma terra sem forma e vazia, e quando não havia nada, do nada ele disse: haja luz. O famoso Fiat Lux, haja luz, haja luz. Ele está cantando, lembra do C.S. Lewis? Ele está criando, e toda essa beleza surge com o mesmo poder. Ele olhou para você em determinado momento, naquele dia tão especial, quando você estava ouvindo o Evangelho pela primeira vez de uma maneira eficaz, e ele disse: haja luz. O mesmo poder que Deus usou para criar o universo foi o poder que Ele usou para regenerar a sua vida. Porque assim como o universo, você também é uma criação. Na verdade, uma nova criação. Não é fantástico? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele próprio resplandeceu aonde? Em nosso coração, nos iluminando para contemplarmos a sua glória. E a partir de onde Deus manifesta a sua glória? De Cristo. Resplandecendo a sua glória em nossos corações, na face de Cristo. Como é que os teólogos explicam esse verso? Eles dizem que só pode haver uma ideia sensorial, você só pode compreender espaço, se os seus olhos captarem luz. Se os seus olhos não captarem luz, tudo será um breu, e você não vai conseguir se orientar, porque você não saberá onde está. Você consegue imaginar isso? Escuridão total. Há como se orientar, irmãos? Não há. Então, a luz se manifesta, mas para que você consiga se orientar, a luz ela precisa atingir o objeto e voltar para a sua retina, e você tem uma ideia de dimensão. Por que é que eu consigo calcular que essa parede está a cerca de 3 metros de mim? Acho que isso, mais ou menos, não é, irmãos? Porque a luz está batendo na parede, está refletindo na minha retina, e eu estou fazendo esse cálculo. É um cálculo físico, de dimensão, sim ou não? Eu só posso ter uma ideia da dimensão da glória de Deus, porque Ele manifesta a sua glória, que reflete na face de Cristo, e me orienta. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele próprio resplandeceu em nosso coração, manifestando o conhecimento da sua glória, na face de Cristo. É magnífico ou não é?
Meu Deus, é por causa disso que Filipe pode dizer: quem vê ao Filho, vê ao Pai. Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, Filipe, vê ao Pai. É por isso que no Evangelho de João, em apoio a esta verdade inafastável, Jesus assevera: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, Filipe, vê ao Pai. Nesta mesma linha, o apóstolo Paulo, falando sobre essa maravilha, diz: ele, o filho daquele carpinteiro, Jesus de Nazaré, que andou pelas estradas empoeiradas da Galileia, ele é a imagem do Deus invisível. Você já gastou 2 ou 3 segundos da sua vida tentando se imaginar em um ambiente semelhante a esse, quem sabe, com Jesus? Você consegue ter ideia da experiência que aqueles homens tiveram pelo fato de ter caminhado com o desejado de todas as nações? Você já conseguiu se emocionar com as palavras daquele velho, avançado em dias, que tomou o menino Jesus nos braços quando ele saía do templo, uma vez que havia sido apresentado? Vocês lembram o nome dele? E ele toma o bebê nos braços e diz: Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Luz para os gentios e glória para o teu povo em Israel. Simeão está dizendo: pode me levar para casa, Senhor, os meus olhos contemplaram o Rei. Os meus olhos contemplaram o Rei. Que beleza, que maravilha. O apóstolo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai mais além, diz: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Agostinho dizia: tomem-no em qualquer parte, retirem um pedacinho dele, naquele pedacinho você terá todo o ser de Deus. Como isso é extraordinário! Ele cria e ele mantém. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, à destra de Deus nas alturas. Jesus fez a purificação dos nossos pecados de uma maneira perfeita, suficiente e eficaz, e sendo o autor da nossa salvação e naturalmente superior a todos os sacerdotes que o antecederam, ele teve o poder de se assentar à destra do Pai. Essa ideia de se assentar, irmãos, traz 2 verdades que são preciosas. Em primeiro lugar, não havia uma cadeira no lugar santíssimo, porque aqueles homens entravam sem a prerrogativa de poder ficar, porque a obra daqueles homens não estava acabada. Eles ofereciam um sacrifício paliativo, eles ofereciam um sacrifício precário, um sacrifício insuficiente. Mas no momento em que, na plenitude dos tempos, Jesus entra no lugar santíssimo, ele entra de uma vez por todas, porque ele ofereceu um sacrifício único, perfeito, suficiente e eficaz. Uma vez que Jesus entra com seu próprio santo, no santo dos santos, e oferece a Deus o sacrifício perfeito, Jesus pode se assentar, porque a obra está consumada. Então essa é uma primeira ideia. Qual seria a segunda ideia? É que Jesus não apenas consuma a obra, mas Jesus também se encontra num local super exaltado. No momento em que ele oferece um sacrifício perfeito ao Pai, Jesus vence todos os nossos inimigos, inclusive a morte. E por causa disso, Jesus passa a ser Senhor. Ele é feito Senhor. Ele recebe um nome que está acima de todo
o nome. Aquele que existia por toda a eternidade, sendo eternamente gerado pelo Pai, na plenitude dos tempos assume a função de mediador, e agora, irmãos, tendo concluído a sua função de mediador, ele retorna ao seu trono de glória, naquilo que os gregos chamavam de cosmocrator. Ele é o governador do cosmo, do universo. O Senhor Jesus, super exaltado. Se na qualidade de sacerdote ele se assenta porque a obra está concluída, não há mais o que ser feita, na qualidade de rei ele se assenta onde? No trono, no lugar mais exaltado do universo, que não é outro senão a destra do Pai, em honra, em glória, em louvor, em majestade, para a glória de Deus, cumprindo a profecia do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Que bonito, não é, irmãos? Vêm os filhos de Zebedeu, e eles pedem para sentar-se, uma à direita e uma à esquerda. Você consegue imaginar? Quem estará lá, irmãos? Jesus nos dá uma ideia não necessária de que algumas pessoas estarão muito próximas dele, mas ele diz que essa glória vai ser dada a essas pessoas pelo Pai. Que extraordinário, não é? Está tão próximo assim do Senhor, por conta de ser super exaltado dessa maneira. E aí nós chegamos no assunto desse domingo de hoje, que é muito rápido, por sinal. Por causa disso, Jesus, se é superior aos profetas, como nós estudamos na semana passada, ele também é superior aos anjos. E por anjos aqui leia-se a todas as hostes celestiais, a todos os seres que nesse momento habitam aquele céu de glória. Versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se na qualidade de profeta Jesus é superior a todos os profetas, assim como, sendo Deus, ele é superior naturalmente a todos os seres celestiais. O que está acontecendo aqui? Na época em que esse tratado foi escrito, ainda haviam muitas dúvidas dos judeus recém-saídos do judaísmo, agora recém-ingressos no cristianismo. Durante todo o Antigo Testamento, os profetas, eles possuíam uma condição peculiar dentro da adoração judaica. Eram grandes homens de Deus, e aqui eles tinham convivido com um Deus homem, o Jesus homem. Se aqueles profetas do Antigo Testamento realizaram sinais e prodígios tão extraordinários, será que de alguma forma eles são semelhantes a esse homem que também era profeta? Aqui o autor aos Hebreus já respondeu: não, o Senhor Jesus é superior a todos os profetas, porque ele é Deus. Próxima pergunta: no Antigo Testamento nós também éramos ministrados por seres espirituais. Havia o próprio anjo do Senhor. Aqui nós temos um caso de teofania. Ali nós temos uma personificação de Deus. É o encontro que ele tem com Abraão, por exemplo. É o encontro que ele tem com Gideão, não é? Aquela expressão com letras maiúsculas, o anjo do Senhor, enfim, um tipo de Cristo, algo que apontava para a vinda gloriosa dele na plenitude dos tempos. Mas nós também tínhamos anjos sendo representados no Antigo Testamento, como por exemplo o encontro que Daniel teve com aquele anjo às margens do rio da Babilônia. Daniel ali quis adorá-lo. Enfim, um dos textos dentre os vários que nós temos no Antigo Testamento que apontam para o fato de que haviam seres ministradores também no Antigo Testamento. A pergunta é: Jesus, assim como é superior aos profetas, também é superior aos anjos? Ora, aqui o autor aos Hebreus está dizendo: sim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quais seriam algumas das diferenças entre o Senhor Jesus e os anjos? Até agora nós estudamos sobre Jesus. Quais seriam, portanto, algumas das características dos anjos? Em primeiro lugar, se Jesus é eternamente gerado do Pai, os anjos não são. Os anjos são criados.
Essa expressão eternamente gerado é uma expressão nicena. Os hereges arianos diziam que Jesus era uma criatura. Jesus, para os arianos, era inferior a Deus, mas ele era superior aos homens, e por conta disso ele era um ser intermediário entre Deus e os homens. Os teólogos nicenos, liderados por Atanásio de Alexandria, cunham a expressão gerado. Eles dizem que Deus Jesus é eternamente gerado do Pai, ou seja, desde que o Pai existe, Jesus também existe, por todos os séculos, ou seja, eternamente, enquanto o Pai existir, Jesus também existirá. Eles dizem, Jesus é o Filho eternamente gerado do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Essa é toda a teologia nicena. Os anjos são diferentes, os anjos são criados. Não se sabe ao certo quantos deles foram criados. Existem doutrinadores que entendem que eles são seres pré-criacionais. Deus primeiro criou esse mundo espiritual e depois criou o mundo material. Há doutrinadores que pensam assim, mas há doutrinadores que pensam que os anjos são seres pós-criacionais. Entre o primeiro e o sexto dia, Deus os criou. Essa doutrina, por sinal, é a mais forte no meio reformado, tá bom? Portanto, eles são seres criados. Nós não sabemos dizer em que momento eles foram criados, se antes da criação ou se durante a produção da criação, mas a segunda corrente é a mais forte. Os anjos, eles não formam um organismo social como a raça humana, porque naturalmente eles não se casam, nem se dão em casamento. Palavra do Senhor Jesus, ele diz que na glória nós seremos semelhantes aos anjos nesse sentido. Nós nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Não significa dizer que nós seremos seres assexuados, tá bom, irmãos? Você vai ressuscitar no corpo que você tem, só que esse corpo será um corpo de glória. Vai haver continuidade, mas vai haver descontinuidade. Contudo, a necessidade de se relacionar que você tem aqui, você não terá na glória. Aqui nós temos que cumprir uma ordem de povoar a terra. No céu essa ordem não vai precisar ser obedecida não, tá bom, irmãos? Nós seremos adoradores semelhantes aos anjos. Nós não precisaremos procriar no céu, a ideia é essa. Mas eu, você, Jamerson e Raíssa vai ser Raíssa. Vocês entendem isso, irmãos? Muito bem, isso é importante, tá bom? Gerou muita discussão na Idade Média. Hoje, graças a Deus, não geram mais. Então, nesse sentido, os anjos não se casam e nem se dão em casamento. O número dos anjos é um número total e completo. Eles foram criados de uma vez por todas. Deus criou um número específico e Ele não os cria mais. Os anjos que foram criados, no princípio, são os anjos que permanecem até hoje. Ou seja, não há um aumento em suas fileiras. Portanto, em primeiro lugar, os anjos são seres criados. Em segundo lugar, os anjos são incorpóreos. Incorpóreos. Até o 5º século, os pais da igreja atribuíam aos anjos corpos tênues, aquilo que na teologia chamamos de corpos ígneos. Ou seja, é como que se os anjos fossem uma espécie de penumbra, sabe? Só para você entender, um exemplo meramente pedagógico. É como se eles fossem um espectro, um fantasma assim. Você via aquela penumbra. É algo meramente humano, tá bom, irmãos? A partir do 5º século, essa ideia ela foi afastada. E atualmente nós entendemos os anjos como seres meramente espirituais. Seres espirituais, ou seja, eles não têm carne e osso, Lucas capítulo 24, 39. Eles não se casam, Mateus capítulo 22, versículo 30. Eles podem estar presentes em um grande número, em um espaço muito limitado, Lucas capítulo 8, versículo 30. Eles são invisíveis, Colossenses capítulo 1, verso 16. Portanto, são criaturas limitadas, finitas. E apesar de não se relacionarem com o espaço e o tempo, assim como nós, que temos limitações físicas, não atravessamos paredes, por exemplo, né? Os anjos, eles não possuem essa limitação. Contudo, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não são onipresentes. Onipresente quem é? Deus. Os anjos são estruturas
criaturas finitas, limitadas. Mas eles também são racionais, morais e imortais. Então eles são dotados de inteligência e vontade, mas não são oniscientes, tá certo? Eles possuem uma natureza moral, eles sabem o que é certo e sabem o que é errado, são recompensados pelo que é certo e são punidos com o que é errado. A gente vai chegar nesse ponto, não é? E eles podem ser bons por conta desse aspecto moral e podem ser maus. E aqui há uma grande diferença entre os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons são os anjos eleitos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Esses anjos que permanecem na presença do Senhor receberam graça suficiente para serem criados por Deus e para permanecerem na presença de Deus. Eles não se rebelaram contra o Senhor na grande insurreição de Lúcifer, mas receberam graça suficiente para permanecerem nos tabernáculos celestiais. A esses anjos foi vedado pecar, foi vedado cair. O que significa que esses anjos hoje não podem se tornar demônios. Aqueles anjos que caíram por ocasião da rebeldia de Lúcifer caíram de uma vez por todas. Eles não podem mais retornar à presença do Senhor. Pelo contrário, o que os aguarda é o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, em determinado momento na eternidade, nós não temos como precisar quando e como isso aconteceu. Houve essa rebeldia, o inimigo das nossas almas se levantou contra tudo aquilo que representa o ser de Deus, e por conta disso ele foi punido. Na sua queda, a partir da sua influência, ele conseguiu levar com ele um número que nós não sabemos precisar a quantidade de seres outrora celestiais, que pelo fato de terem caído, se tornaram demônios. Que da mesma forma que os anjos são seres criados, são seres incorpóreos, são seres racionais, morais, imortais, eles não vão ser aniquilados, eles vão sofrer por toda a eternidade, e são seres bons ou maus. Os anjos eleitos, aqueles que permanecem na glória, são anjos bons, enquanto que aqueles que caíram são anjos maus. Para eles está reservados o lago que arde com fogo e enxofre. Estão sob cadeias eternas e sofrerão por toda a eternidade. Muito bem. Como o autor aos Hebreus conclui esse seu argumento do verso 5 ao verso 14, que são bem rápidos de serem compreendidos. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 5, tratando dessa superioridade entre o Senhor Jesus e os anjos, ele diz: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, verso 10: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pois bem, ele falou no verso 4 que Jesus se tornou
tão superior aos anjos que herdou um nome mais excelente do que eles. E aqui ele traz uma série de citações do Saltério, dos livros sapiensais, para provar que, à luz das escrituras do Antigo Testamento, Jesus de fato é superior aos anjos. Então há 6 pontos sobre os quais Jesus é superior aos anjos. Em primeiro lugar, Jesus é superior aos anjos porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santíssima. É o que está no verso 5, citação do Salmo 2, verso 7: Tu és o meu filho. E depois ele vai dizer: a qual dos anjos? Jamais ele diz isso. Ele olha para um anjo e diz: tu és o meu filho. Não, ele olha para um anjo e diz: tu és uma criatura. Mas para Jesus ele diz: tu és o meu filho. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A qual dos anjos? Ele diz isso: a nenhum, irmãos. Então Jesus é superior aos anjos porque Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque Jesus é digno de adoração. Versículo 6: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos o adorem. Os anjos são seres que foram criados para adorar a Deus, para adorar o Senhor Jesus. É o que está escrito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 22, verso 8. Apocalipse 22, 8 diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: não faça isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Os anjos são inferiores a Jesus, porque os anjos não são dignos de adoração. Quem é digno de adoração? É o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é superior aos anjos porque ele é servido pelos anjos. Os anjos são seres ministradores criados para servir a Deus. Verso 7: e ainda, quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Jesus faz dos anjos aquilo que ele quer. Ele lhes manda as funções que deseja. Por isso que Jesus é rei e senhor, e os anjos são seres ministradores, criados para servi-lo. Em Mateus capítulo 4, versículo 11 está escrito: com isto o deixou o diabo na tentação de Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Deve ter sido muito lindo, hein, irmãos? Os anjos servindo a Jesus. E Jesus: ah, Gabriel, como você está, meu filho? Ah, 30 e poucos anos, né, que eu não estou convivendo com você lá na glória. Como é que está lá o céu? Não foi assim, né? Mas quantos anjos vieram, quantos estavam ali, o que eles fizeram pelo Senhor Jesus? Com que reverência eles o fizeram? Deve ter sido um momento muito especial, não é? Ah, Deus poderia ter nos dado mais detalhes desse serviço, de como os anjos o serviram, mas nós temos alguns insights na própria tentação, não é? Atira-te daqui, porque aos anjos está escrito para te guardares e não tropeçares em nenhuma pedra. Ele está ali, obviamente, forçando o texto, uma exegese equivocada. Jesus rebate com a própria palavra, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus está dizendo que ele não tem que pular de um local alto para que os anjos venham protegê-lo, porque eles receberam a ordem de servi-lo. Isso seria tentar a Deus, obviamente. Mas nas entrelinhas de todo esse argumento, nós entendemos que os anjos foram criados para servir a Deus. Na verdade, o nome Miguel é um nome bem sugestivo para nós avançarmos aqui. O nome Miguel significa quem é como ele. Quem é como ele. Então você, pensando nessa ideia de serviço, de proteção, imagine um Jesus recém-nascido. Ou então, um Jesus dando seus primeiros passos. Vocês acham que quando Jesus era um bebezinho aprendendo a andar, que ele
procurando aí no centro de massa, meio que desorientado, caía como qualquer criança, ou Jesus era uma criancinha diferente, que se levantou e começou a andar como se fosse um adulto? O que é que vocês acham? Então Jesus naturalmente se levantava, caía, se segurava ali nos móveis da Maria para aprender a andar. E havia um ser, irmãos, que observava tudo aquilo, né? Um Jesus janelinha, quando os dentes de leite começaram a cair. Você consegue imaginar isso? E há um ser, irmãos, criado para servi-lo, dizendo, com a sua essência, quem é como Ele? Não há ninguém semelhante a Ele. Não há ninguém. Jesus é o próprio Deus. Esse é o quarto ponto que o torna superior aos anjos. Versos 8 e 9. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Jesus é Deus, e os anjos o adoram. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 está escrito: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Mas muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz. E o que os anjos diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ah, irmãos, que lindo, não é? O que os anjos estão dizendo? Tu és digno de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Jesus é superior aos anjos, porque Jesus reinará eternamente. Versos 10 e 12. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Irmãos, esse é o diálogo dele com Jó, não é? Depois do capítulo dourado, que é o capítulo 23, se você nunca leu o capítulo 23 de Jó, você precisa ler. Depois do capítulo dourado, vem um grande diálogo de uma só fala, porque Deus fala e Jó não responde nada. Em um dos momentos, Deus pergunta para Jó: onde tu estavas quando eu lancei os alicerces da terra? Meu Deus, os alicerces da terra, irmãos, que poder é esse? O C.S. Lewis tem uma ideia muito interessante. A Menina, o Guarda-Roupa e o Leão, ele escreve a respeito do julgamento do rapaz Edmundo, né? E vem a feiticeira, é uma figura, é um tipo do tentador, do Perasmós, e o leão, que é uma figura de Cristo, ele está para morrer vicariamente pelo menino. A feiticeira branca, ela não compreende isso, e ela indaga a respeito do motivo pelo qual o leão vai substituir o menino. Quem é cristão e tem uma visão panorâmica da Bíblia, entende tudo que está acontecendo ali. E quando ela provoca o leão a respeito do motivo pelo qual ele vai fazer aquilo, e ela tenta citar dentro do ideário do Lewis aquilo que ele chama de magia profunda, os fundamentos do mundo, os fundamentos da terra de Nárnia, que seria essa Jerusalém para a qual nós estamos voltando, na mente do C.S. Lewis. E é muito interessante, isso me vem à mente quando eu assisto o filme, porque Hollywood torna isso muito mais emocionante, não é? Ele olha para a feiticeira e dá aquele rugido, que é extraordinário, não é, Yuri? E ele diz: não ouse citar a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando ela foi escrita.
Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Só havia Ele, irmãos. Por isso Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Ele cria e Ele mantém. Ele estava no princípio e Ele vai permanecer até o final, porque Ele é Deus. E é por isso, sexto motivo pelo qual Ele é superior aos anjos, porque Ele ocupa um lugar de honra e de majestade, onde nenhum ser jamais chegará. Ele está à destra do Pai. Ora, versículo 13: a qual dos anjos jamais disse, jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E com isso, irmãos, nós concluímos, pensando no trono da glória de Deus. Jesus está sentado à destra do Pai, mas o Pai é Espírito. Então, irmãos, não existe, para te dar uma ideia pedagógica, no céu, um trono vazio, porque é o trono do Pai, e como o Pai é Espírito, nós não podemos enxergá-lo, então a ideia de que o trono está vazio, e há um trono à direita, e esse é o trono do Filho, porque Ele está sentado à destra do Pai. Quando o autor bíblico diz que Jesus está sentado à destra do Pai, a palavra destras, potestas, na antiguidade, é só um outro termo para poder, para domínio, para governo. Quando se diz que Jesus está sentado à destra do Pai, se diz que Jesus detém todo o poder do Pai, que Jesus foi super exaltado pelo Pai. Portanto, no céu há um único trono, e nesse trono há alguém sentado. Quem é? É o Senhor Jesus, super exaltado pelo Pai. E um dia os nossos olhos o verão, e nós o veremos assim como Ele. Vocês lembram que em determinado momento da aula eu disse para vocês que deve ter sido maravilhoso para os discípulos colocar os olhos em Jesus? Um dia nós viveremos essa experiência, irmãos, e nós o veremos. E o John Piper diz que se Deus de fato nos amar, Ele não permitirá que nem por um segundo os nossos olhos se desviem de Jesus. Porque se de fato Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós, irmãos, o melhor para nós é Jesus. Não há nada mais sublime no céu que o nosso Rei. Então, se por toda a eternidade o Pai nos permitir olhar tão somente para o Filho, expressão exata do seu ser, o céu será o céu, irmãos, e nós viveremos em glória. Qual a grande ambição do autor desse documento quando ele nos escreve dessa maneira tão bela? É fazer com que você não fique pelo caminho, é fazer com que você não desista, é fazer com que você não permita que a desmotivação retire de você a alegria de adorar. Ele vai dizer no princípio do capítulo 2, que nós vamos estudar no próximo domingo, que se a palavra que foi pregada no Antigo Testamento, por meio de anjos, de profetas, quando desobedecida, trazia um justo castigo, como escaparemos nós, irmãos, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual nos foi iniciada, ou nos dada, ou proclamada, não por anjos ou por profetas, mas pelo próprio Filho de Deus. Portanto, o tratado aos Hebreus é uma palavra de encorajamento. As pessoas estavam sendo perseguidas, estavam cansadas, pensavam em desistir, e o autor desse documento está dizendo: lembrem que vocês foram alcançados pelo unigênito Filho de Deus, Ele que é a expressão exata do seu ser, Ele que é o Criador de todas as coisas, que recebeu um nome tão poderoso, que se tornou tão superior aos anjos, e que agora se encontra assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. E Ele virá, se Ele tardar, espera-o, porque certamente virá,
Irmãos, Ele virá. E essa verdade deve fortalecer o nosso coração. Nos momentos de dor, nos momentos de angústia, lembre que Ele é superior aos profetas. Lembre que Ele é superior a todos os seres celestiais. E que a promessa que Ele fez é fiel. Ele voltará e nos buscará. 3 aplicações. Primeira delas: Jesus é o Filho de Deus, super exaltado, superior aos profetas e aos anjos. Por causa disso Ele é digno de honra e é digno de glória, desde agora e para todos sempre. Em segundo lugar, a obra realizada pelo Senhor Jesus foi perfeita, suficiente e eficaz. É por causa disso que Ele está assentado à destra do Pai, porque na obra redentora de Cristo tudo foi consumado. Em terceiro lugar, por suas próprias características, nós estudamos parte delas aqui, não resta dúvida de que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a todos os demais seres celestiais. E no contexto do capítulo 1, Jesus também é superior aos profetas. Sendo Deus, Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. E um dia Ele voltará. E o seu reino não terá fim. Amém?